Salve, meus queridos! Chegou a hora de falarmos do cisalhamento transversal, o cisalhamento das seções transversais causado pelo esforço transversal, o esforço cortante. Esse que é, na dedução da prática, um dos mais complexos de ser analisado e estudado. A gente vai simplificar para a nossa realidade, a realidade do concurseiro e nas aplicações, claro, aplicações práticas e diretas da tensão de cisalhamento. Antes, a gente só fazendo uma breve introdução, a gente sabe que numa viga submetida a carregamento aí dos mais diversos possíveis, quase todos os pontos, ou a maioria dos pontos, estão sempre submetidos a esforços transversais, seção transversal a esforço cortante, e ao momento fletor, né? Então a gente tem cada um dos pontos, ou diversos pontos, submetidos a tensões de cisalhamento e tensões normais. Elas nunca estão ali, ou quase nunca estão individualizadas, né? A gente tem geralmente momento e cortante associado. Mas analisando a tensão de cisalhamento, já que o momento vai causar tensões normais, nós vamos nos ater aqui às tensões de cisalhamento causadas pelo esforço cortante. Além de uma distribuição complexa na seção transversal, quando a gente tem aqui, por exemplo, uma seção transversal trapezoidal, se nós formos analisar lateralmente aqui a tensão de cisalhamento, ela tem uma distribuição parabólica, mais ou menos assim, deste tipo. Seria algo desse tipo, ou seja, durante a seção transversal, ao longo da seção transversal, em cada cota Y, nós temos uma tensão de cisalhamento diferente. E isso nós vamos aprender a calcular agora. Acontece que na hora que nós analisamos também, agora a seção transversal em si, dentro da mesma faixa, aqui, da mesma faixa que deveria estar submetida a esta tensão de cisalhamento, também há uma variação. Então, a viga, por exemplo, para uma viga, tem uma variação lateral quanto uma variação de cisalhamento na posição. A variação do cisalhamento em relação à posição do ponto analisado, essa é de extrema relevância. Por quê? Porque essa pode variar desde zero, como a gente acabou de mostrar na superfície superior e inferior, até uma tensão de cisalhamento máxima. E quando a gente começa a estudar tensões e estuda tensão de cisalhamento como força sobre área, lá quando a gente estuda tensão de cisalhamento média, é igual a força cortante sobre área. Isso, eu disse na aula e repito, é uma aproximação péssima para a tensão de cisalhamento, porque ela não traduz a realidade. Ela pode me dar uma tensão de cisalhamento média, mas olha só, tem pontos que a tensão é nula, tem pontos que a tensão é máxima. Portanto, não dá para generalizar e falar que a seção transversal por inteira está submetida a uma tensão de cisalhamento igual a força sobre área. Não posso fazer isso daqui. Onde isso daqui é útil? Lá para rebites, conectores, parafusos, a gente até cavilhas, né, de madeira, a gente até utiliza essa expressão. Até porque são elementos bem pequenos, submetidos a tensões ali, cisalhamento bem pontuais, e eu posso generalizar essa tensão de cisalhamento média como se fosse única em toda a seção transversal. Para vigas ou demais elementos, pórticos e etc., nós não podemos utilizar essa aproximação. Nós vamos ter que calcular a tensão de cisalhamento pela expressão dada abaixo. Tensão de cisalhamento igual a VQ sobre IT. O que é essa tensão de cisalhamento média aqui agora? Diferente da tensão de cisalhamento V sobre área, que é a tensão de cisalhamento média na seção transversal como um todo, essa tensão de cisalhamento que eu falo média aqui, é a tensão de cisalhamento média em relação à variação que ela tem lateralmente. Ao longo da seção transversal, a gente sabe que tem variação significativa, mas lateralmente, a variação é muito pequena, ela chega na casa ali de uma viga, por exemplo, retangular e estreita, essa variação lateral ela é cerca de 0,8%, ou seja, varia lateralmente mais ou menos 1%. Então, essa tensão de cisalhamento média, que seria a média da variação lateral, eu posso utilizar como uma expressão para todos os casos. Então, a média, a variação lateral, quando eu represento a média dela, é uma boa aproximação. A variação da seção transversal,
quando eu represento a média para toda uma seção transversal, é péssima. Então, essa eu nunca utilizo. Força sobre área, não em vigas. Essa tensão de cisalhamento média, na verdade, esse prefixo aqui, média, vai desaparecer. É só para você entender que ele é uma média da tensão de cisalhamento, porque essa tensão de cisalhamento varia, inclusive, na largura. Então, é uma boa aproximação. Essa aqui é uma boa aproximação, essa é uma péssima aproximação, e é essa aqui que a gente vai trabalhar ao longo dessa nossa aula. Agora, por que, além de tudo, de ter uma distribuição muito complexa de tensão, isso gera, dentro dos aspectos, ainda que seja no regime elástico, vale da lei de Hooke e tudo mais, por ter uma variação estranha ao longo da seção transversal, nós temos uma deformação também causada pela força cortante, aqui muito estranha, uma representação no desenho aqui que ainda foi até simples perto da complexidade que se é representar as deformações irregulares na superfície da seção transversal causada pelo cisalhamento, né, na lei de Hooke. Então, ainda que seja válida a seção de cisalhamento, a lei de Hooke para o cisalhamento, que seria tensão igual a G sobre gama, o modo de elasticidade transversal, vezes a deformação específica, mesmo que isso seja uma simplificação que ainda é válida, na hora que eu analiso a tensão, em cada ponto ao longo da altura, a tensão varia. Se ela varia daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, desde a borda superior a inferior, nós temos infinitas possibilidades, parabolicamente variando. Se aqui, a cada ponto eu tenho tensão de cisalhamento, a cada ponto eu tenho uma deformação diferente. Isso gera essa distribuição extremamente complexa. Entretanto, essas deformações da seção transversal, elas não vão ser pedidas e não são objeto de estudo aqui do nosso curso. Eu só preciso que vocês entendam que a tensão de cisalhamento, a variação em relação à altura, deve ser considerada. Em relação lateralmente, a gente não vai considerar que ela seja constante ao longo de uma linha da seção transversal. Então aqui, por exemplo, se eu pego a tensão de cisalhamento nesse ponto, ao longo de toda essa linha tem o mesmo comportamento. Se eu pego neste ponto, ou neste ponto, ao longo de toda essa linha, o mesmo comportamento, mesmo que tenha uma variação lateral, nós nunca mais vamos falar sobre isso. Só falei disso agora, nunca mais falo sobre isso, até porque eu considero a partir de agora que é tudo sempre constante. Então, embora não forneça resultados precisos por conta da complexidade que se tem na deformação de cisalhamento e nas tensões de cisalhamento causado pelo esforço cortante, para aplicações práticas, ou seja, para as nossas sessões comuns de engenharia e principalmente para as sessões de concurso público, é válido, é possível aplicar a expressão para o cálculo da tensão de cisalhamento em qualquer ponto de uma seção transversal através da equação tensão de cisalhamento é igual a VQ sobre IT, onde V é a força cortante na seção, Q é o momento estático de área considerado em relação à linha neutra, inércia é o momento de inércia da seção calculado em relação ao centroide da figura, aqui o Q também em relação ao centroide da figura, momento estático de área. Eu nem vou colocar aqui linha neutra, ficou errado. Que aqui é o momento estático de área considerado em relação ao centroide da figura. Linha neutra tem a ver com a flexão, né? Esse termo deixa para a flexão, que não está envolvido com tensões de cisalhamento, e sim com tensões normais. Mas vamos lá. Observações importantes. Tensão de cisalhamento XY é igual a tensão de cisalhamento YX, né? A gente já havia visto isso. Outra observação importante, a deformação de cisalhamento ou a tensão de cisalhamento em si é positiva quando ela gera uma deformação no sentido dos quadrantes, do quadrante positivo para o sistema de eixos. Então, essa deformação seria uma tensão de cisalhamento positiva e o contrário, uma tensão de cisalhamento negativa. Outra observação importante, e aqui eu já coloquei, Q e Y, o momento estático de área e inércia, são sempre calculados em relação ao centroide da seção. E por último, alguns autores consideram que Q não é o momento estático de área, Q é a força cortante. Cuidado,
Porque em alguns casos, Q é equivalente a V. Aqui eu vou chamar sempre V de força cortante, Q de momento estático de área, embora alguns autores chamem Q de força cortante. Para a gente não confundir, é bom deixar bem claro os termos aqui. Q é momento estático de área e V, força cortante. Vamos para uma questão do IBFC que diz o seguinte: em relação à fórmula de cisalhamento, analise as afirmações. A fórmula de cisalhamento fornece resultados precisos quando aplicados a elementos cujas seções transversais são curtas e achatadas. Gente, não tem resultados precisos. Eu falei para vocês que, embora não forneça resultados precisos, ela pode ser utilizada. Inclusive, o estudo de variação ao longo da seção transversal é feito com uma viga retangular estreita. Esse estudo de variação aqui, ó. Quando se estuda essa variação lateral em relação a uma viga retangular estreita, a variação é muito baixa, portanto é uma boa aproximação utilizar a tensão de cisalhamento média. Então, representa bem a variação, mas não é uma fórmula que fornece resultados precisos quando aplicados em elementos, quaisquer que sejam eles. As forças de cisalhamento em vigas provocam distribuição linear da deformação por cisalhamento na seção transversal. Eu acabei de mostrar para vocês que a deformação é uma coisa bizarra, uma geometria difícil de ser ilustrada. Inclusive, mostrei aqui nesta viga uma espécie de representação do que seria a deformação. A fórmula do cisalhamento fornece resultados precisos, mesmo quando usada para determinar a tensão de cisalhamento na junção aba-alma ou mesa-alma de uma viga de abas largas. De novo, falando sobre resultados precisos. Não oferece resultados precisos. Particularmente, nesses casos, os resultados são ainda mais imprecisos, tá? A gente vai ver que nessa transição aqui entre mesa e alma, ou nas transições mesa e alma, há um salto da tensão de cisalhamento absurdo. O desenho da tensão de cisalhamento seria assim, mais ou menos. Então, olha só, como é que num ponto imediatamente antes o cisalhamento era esse e passa exatamente para um cisalhamento muito maior, logo ali naquela conexão, naquela junção. Então, pode utilizar? Sim, eu calculo com essa mesma expressão, calculo. Tensão de cisalhamento ali devido à força cortante, lembrando que tem cisalhamento devido ao momento torsor. Nós estamos falando do momento do cisalhamento devido à força cortante. Eu posso utilizar VQ sobre IT? Posso. E isso tem que memorizar. Essa expressão tem que memorizar, porque vai sempre cair em prova. Se não for para calcular, vai ser uma expressão, uma questão teórica. Mas não fornece resultados precisos. Especialmente, eles são ainda mais imprecisos para esses pontos aqui. Portanto, nenhuma das afirmações estão corretas. Gabarito letra E. Vamos para uma questão agora da UFERJA. Em relação à fórmula de cisalhamento, VQ sobre IT. Fórmula de cisalhamento devido ao esforço cortante. Lembrando que eu tenho fórmula de cisalhamento devido ao momento torsor, que é T-ρ sobre J. Se não viu, vai ver a aula de momento torsor ou pelo menos revisá-la. Analise as afirmativas. 1. A fórmula de cisalhamento fornece resultados precisos quando aplicados a elementos cujas seções transversais são curvas e achatadas. Fornece resultados precisos. A mesma coisa. Não. Falso. Não fornece. Forças de cisalhamento em vigas provocam uma distribuição parabólica da tensão de cisalhamento na seção transversal. Mostrei para vocês e é verdade. A distribuição depende e a distribuição ela geralmente é parabólica. Tem um comportamento aqui de uma parábola. Essa e outras, né? Mostrei também na seção transversal em I, que tem um comportamento dessa forma. Embora tenha alguma descontinuidade, elas têm distribuição parabólica. A fórmula do cisalhamento não fornece resultados precisos quando usada para determinar a tensão de cisalhamento na junção aba-alma de uma viga de abas largas. Perfeito, não fornece, nem para esse nem para outros casos. Portanto, gabarito letra C. Veja que a UFERJA copiou bem a IBFC, né? Importância aí de se fazer
questões, inclusive de outras bancas, quando a gente não tem uma banca de tanta expressão como essa. Ela acabou copiando uma questão e fez pequenos detalhes, pequenas variações na hora de formular a questão. O examinador aproveitou da questão. Agora vamos falar especificamente, ou na verdade dar uma revisada rápida sobre o momento estático de área, já que ele aparece sempre no cálculo das nossas tensões de cisalhamento. Para não ficar muito longo aqui, te rodo uma vinheta e continua a nossa aula.